Olá pessoal, e vamos para mais um novo vídeo em nosso canal. E hoje eu trouxe mais um relato com lucidez para compartilhar com vocês e questionarmos juntos. Ocorreu no dia 23 de agosto de 2025, na noite de sábado para domingo, por volta das 4 horas da manhã. Eu vou contando e comentando sobre aquilo que eu achar pertinente ao assunto, ok? Eu fui deitar às 23 horas. Depois de mais ou menos uma hora de técnica de relaxamento, eu virei de lado e dormi. Despertei por volta das 4 horas da manhã. Levantei e saí da cama em direção à sala de forma natural. Abri a porta do quarto pelo trinco, passei em frente ao quarto do meu filho, abri a porta do quarto dele também pelo trinco. O quarto dele estava escuro. Aí eu fechei logo em seguida também pelo trinco. Olhei para frente em direção à sala, mas não vi a sala do apartamento. O que eu vi foi outra sala, bem grande, como aquela nos terraços dos prédios, com paredes de vidro, e a porta também de vidro estava aberta. Foi daí que eu me dei conta que estava fora do meu corpo físico. É impressionante como, numa condição de lucidez nas experiências fora do corpo, é muito semelhante de quando estamos no estado de vigília, viu? Vejam que esta condição faz com que o projetor ganhe acesso a novas dimensões e experiências diferentes do plano físico, porém, como se estivesse vivenciando em situação real em nosso mundo. Isso é fantástico, viu? E faz com que uma projeção astral torna-se extremamente diferente dos estados de sonhos. Neste momento, eu pensei em chamar o meu filho, porque eu sempre converso com ele sobre as minhas experiências. Eu gostaria muito de validá-las junto com ele, mas eu preferi não incomodá-lo, até porque, na última vez que eu o levei comigo, ele não conseguiu acordar. Eu conto esse relato num dos vídeos anteriores. E continuando, entre as pessoas que estavam do lado de fora da sala e as outras que já estavam ali dentro, somavam umas 20 pessoas mais ou menos. Todas estavam com vestes escuras e bem tranquilas. À frente tinha uma mesa pequena com um caderno de anotações aberto sobre ela. Uma moça simpática estava ao lado da mesa, recebendo aquelas pessoas e orientando-as a aguardarem numa parte da sala. Eu não sabia do que estava acontecendo e o porquê eu estava ali. Mas como as demais pessoas, eu também me dirigi até a moça recepcionista e antes que eu a perguntasse alguma coisa, ela olhou para mim e disse que aquela lista era de pessoas que haviam morrido. Eu parei e pensei, então não tem nada a ver comigo, porque eu estou vivo. E aquele momento foi-me de muita alegria. Lembrei do meu corpo, né? E senti saudades. E rapidamente fui puxado de volta para ele. E acordei sem entender nada daquilo. Talvez seria para eu dar mais valor à vida, não é, gente? Todos nós, né? Afinal, viver apenas apesar dos desafios é o melhor que temos no momento, não é? Viver é uma dádiva, um privilégio que muitos seres aguardam e ainda não conseguiram essa oportunidade, viu? Eu aproveitei que estava bem tranquilo, evitei ficar pensando, voltei a dormir e despertei caminhando por uma rua
junto com 2 mulheres. Estávamos todos alegres, como se estivéssemos voltando de uma festa. Uma daquelas mulheres parecia com a minha esposa, mas eu sabia que não poderia ser, porque a minha esposa estava trabalhando naquela noite. A outra mulher, eu não a conhecia. Eu adiantei um pouco à frente delas e perguntei: "Vocês sabem que estamos fora do corpo?" A mulher respondeu: "Sim, nós sabemos." E ela continuou falando: "A gente poderia fazer um teste para ver se conseguimos lembrar deste momento ao acordar." E eu perguntei: "Qual seria esse teste?" Ela respondeu: "Vou falar um número, alguém anota, e quando a gente acordar, perguntamos uns aos outros para ver se lembramos, né?" Eu retirei do bolso uma folha de papel e uma caneta e disse: "Pode falar que eu anoto." Ela disse o número 64 e eu anotei. Mais uma vez aqui também cabe um comentário da diferença da projeção e dos sonhos. Nos sonhos, as situações seguem por uma linha de acontecimento contínuos e normalmente não se interrompe para uma indagação como essa, não é? Bom, dali em diante, aquela mulher se despediu de nós e seguiu noutra direção. E eu e aquela outra, né, que parecia a minha esposa, ficamos ali conversando. Até então, eu estava controlando a minha euforia, mas estava sentindo um desejo intenso de voar, porque eu sabia que estava fora do corpo. Eu considero que voar é uma das melhores coisas a se fazer fora do corpo. Outros projetores também pensam assim. Eu convidei-a para voarmos, mas ela disse que não conseguiria. Então eu me propus a ensiná-la e ela topou. Eu dizia que era só dar um impulso com os pés e flutuar. Ela tentou várias vezes até conseguir e nós voamos por cima de pilhas de sacas, parecidos seres de cereais. Haviam pessoas trabalhando ali e ficaram nos olhando. Eu disse àquelas pessoas que estávamos voando porque o nosso corpo estava numa cidade chamada Diadema. Alguém poderia pensar: que doideira é essa, Davi? Interessante que sempre que refiro sobre o meu corpo físico, quando estou em projeção, eu lembro dele. E sempre com respeito, amor e cuidado. Afinal, gente, é o nosso veículo de manifestação, não é? Do qual a alma ou a consciência se expressa, interage e realiza experiências aqui no mundo físico, não é? Dali voamos até eu ser puxado de volta para o corpo e acordar. Eu olhei no relógio, era 4 horas e 33 minutos. Eu acredito que essa projeção foi um patrocínio dos meus mentores, me presenteando com aquilo que eu já disse a vocês, que eu mais gosto de fazer fora do corpo, que é voar. Essa projeção astral que eu relatei para vocês é uma das mais simples, mas não menos importante, porque pode ocorrer aqui no plano físico e que se refere a uma experiência que, a meu ver, a consciência se desloca do corpo físico, mas permanece mesmo no mesmo plano de existência do corpo, em vez de viajar para outras dimensões, acredito eu. Esses fenômenos podem ocorrer de forma espontânea, como eu refiro a vocês, né? Mas quase sempre inconsciente ou sem lucidez. Ou pode ser induzido por técnicas de relaxamento ou visualizações por qualquer pessoa, mesmo sem experiência prévia, que poderá tornar-se consciente e vivenciar as suas experiências fora do corpo também com lucidez. Simplesmente através das técnicas de auto-relaxamento, viu? O objetivo das técnicas é relaxar o corpo físico e serenar a mente, até que o corpo astral ou espiritual
consiga se soltar naturalmente. Tá aí, viu, gente? Uma sugestão para vocês. E olha que tem gente cobrando fortunas, dando cursos para ensinar aquilo que nos foi dado de graça, não é? Então, ao invés de ficar a noite inteira dormindo, né? Tente se projetar, gente. Agora, tem que ser perseverante, viu? E não ter medos. Até porque é a nossa liberdade, não é? Esse vídeo, além do relato, foi uma aula gratuita de dicas e instruções sobre projeção astral. Se estiveres gostando, gente, inscreve-se em nosso canal e compartilha o vídeo nas suas redes sociais para que outras pessoas também possam assistir, ok? Então, muito obrigado a todos vocês pela participação e até o nosso próximo vídeo.